Nesta manhã de segunda-feira voltamos a estar consigo por meio da Rádio RCS e também através do Facebook, trazendo à antena a rubrica A Bíblia Fala. Diariamente estamos cá, neste mesmo horário, trago sempre comigo o Pedro Esteves, que no fundo me permite conversar sobre vários temas da Bíblia e neste momento, nesta semana, nós iremos continuar a falar sobre o trabalho do Espírito Santo em favor de cada um de nós. A semana passada estivemos a ver que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus, os homens inspirados pelo Espírito de Deus escreveram o que Deus mandou, mas tiveram liberdade para escrever, não digo à sua maneira, mas dentro do seu estilo e da sua linguagem. Foi muito interessante a semana passada. Você pode voltar ao Facebook ou então ao podcast da rádio para poder, de alguma forma, acompanhar esta sequência que iremos fazer sobre este assunto, que é tão vasto, tão rico e que um trimestre, por exemplo, não chegará, por certo, para falarmos de tantas coisas boas que podemos encontrar na pessoa do Espírito Santo. Esta semana iremos dedicar o nosso tempo, de uma forma particular, àquilo que é o trabalho do Espírito Santo. Mas vamos ver que, no fundo, o Espírito Santo gosta de trabalhar nos bastidores. Ou seja, não é o papel principal que ele aceita, mas é talvez o papel secundário, estar por trás de nós e ajudar-nos. Antes de conversar com o Pedro Esteves e de colocar a pergunta que eu tenho aqui no meu alinhamento, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em São João capítulo 3, para lermos dois versículos, o versículo 7 e o versículo 8. São João capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Estas palavras foram ditas por Jesus a Nicodemos, quando o instruiu acerca do novo nascimento. Pedro, porquê que o vento foi usado por Jesus como uma ilustração, eu diria, para aquela que é a ação do Espírito Santo? Jorge, eu diria que nesta esfera o que nós não podemos pensar que teremos uma resposta totalmente definitiva para isso, não é? Foi uma imagem que Jesus usou e seguramente Jesus tinha em mente algumas razões pelas quais usou esta ilustração. No fundo é uma parábola. Jesus sabemos que foi um mestre das parábolas e de contar histórias que ilustram verdades ou princípios fundamentais na fé. E, em certo sentido, esta é como uma pequena parábola, uma vez que Jesus fala do vento, dessas características do vento, não sabe exatamente como sopra, de onde vai, para onde vem. Assim é o Espírito e a sua ação. Ele dá o exemplo do Espírito, do vento para chegar ao Espírito. Para chegar precisamente ao Espírito. Portanto, é uma espécie de uma parábola, uma ilustração que ele cria. Ainda assim, como dizia, podendo não alcançar toda a dimensão do que Jesus queria dizer, há algumas coisas que eu penso que a partir desta ilustração trazem-nos mais alguma riqueza e, como tu já disseste, este é o nosso enquadramento ao longo destas próximas semanas. Nós estamos a tentar aprofundar o nosso conhecimento e a compreensão de quem é o Espírito Santo, como ele age. Eu diria que no vento encontramos uma boa ilustração para o Espírito Santo por duas razões distintas, ok? A primeira delas tem a ver com a natureza do Espírito Santo. O que é que eu quero dizer com isto? O Espírito Santo é uma entidade divina, é um ser, é uma identidade difícil de definir. Talvez a prova disto mesmo seja que a própria questão do Espírito Santo, enquanto ser, se é Deus, se não é Deus, o que é que significa no relato bíblico o Espírito Santo, se está a falar apenas de uma influência de Deus. Se formos a ver, é um tema que divide um pouco o mundo cristão e só isso talvez já seja reflexo de que não é um assunto totalmente fácil, não é? Ou imediato de definir. Por outro lado, mesmo uma compreensão de Deus, assumindo que o que a Bíblia revela é que o Espírito Santo é Deus, ele é, aliás, chamado Espírito de Deus em tantas ocasiões e aparece tantas vezes na Bíblia precisamente dentro desse enquadramento, o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito. Estamos, portanto, a falar da natureza divina que é, por definição,
altamente complexa e fora daquilo que o ser humano, enquanto ser finito, tem capacidade de alcançar, de vislumbrar e de compreender. Neste sentido, então, a primeira área é que o Espírito Santo tem uma natureza misteriosa, difícil de definir e de compreender. Se olharmos o próprio vento, há algo na própria essência do vento que o torna difícil de ser observado, de ser visto e compreendido, portanto, não é? Basta dizer, para já, como é um fenómeno que acontece, digamos, ao nível atmosférico, é um fenómeno que é tão claramente sentido e visível, mas em certo sentido não é observável, não é? Há outros fenómenos atmosféricos que nós podemos dizer são claramente observáveis. Mas não temos dúvidas que ele existe. Um relâmpago ou o que seja, nós não temos dúvida que o sentimos, mas não conseguimos dizer, olha, acabei de ver o vento, não é? Claro. Medimos pelos seus efeitos. Portanto, é curioso que o próprio vento já tem algo de misterioso em si mesmo, claro, difícil de definir. Conseguimos ver as ações do vento. Vemos mais as ações. É curioso que tenhas dito isso. Nós não temos aqui o alinhamento preparado entre os dois, porque estamos a refletir juntos sobre a palavra de Deus. Mas o segundo elemento que eu ia introduzir, portanto, o primeiro é a natureza e o segundo tem a ver com, precisamente, a ação. E aqui o Espírito Santo, mais uma vez, pode ser comparável ao vento. Porquê? Porque o Espírito Santo não se pode controlar. E, normalmente, nós, no contexto secular, a expressão não se pode controlar é negativa, não é? Pois. Uma criança que não se controla, ou uma pessoa que não se consegue controlar em qualquer coisa na sua vida, normalmente é negativa. Mas neste caso, a aplicação no Espírito Santo ela é muito positiva. O Espírito Santo não se pode controlar. Ou seja, não há nenhum ser humano que possa definir, mais uma vez, ou perceber claramente por onde é que o Espírito Santo vai. É por isso que algumas pessoas agem às vezes de maneiras incompreensíveis para muitas pessoas à sua volta. Porquê? Porque o Espírito Santo, elas sentem que o Espírito Santo as chamou, e sabemos que essa é uma das grandes ações do Espírito Santo, guiar, chamar e convencer as pessoas. Pensemos, por exemplo, em pessoas que receberam uma vocação. Eu próprio e tu, se calhar estamos aqui, podíamos dar o nosso próprio testemunho pessoal, não temos aqui tempo para o aprofundar, mas a verdade é que chegamos a um momento da nossa vida em que sentimos uma força, uma convicção muito profunda, que queremos que nos foi dada pelo Espírito Santo, de que deveríamos servir a Deus. E abandonámos outros projetos pessoais, um outro futuro qualquer que fosse que nós podíamos ter, para poder servir a Deus, estar ao serviço da Palavra de Deus, comunicar a Palavra de Deus. Se calhar, quando comunicámos isto aos nossos pais ou a alguns amigos à volta, eles se calhar pensaram, mas estes tipos estão malucos. Claro. Permito usar esta expressão assim um bocado popular. De onde é que isto vem? Quer dizer, mas se essa era a vontade do Espírito, não se pode controlar. Algumas pessoas dirão, isso é perigoso, perigoso no sentido em que se calhar é um futuro incerto. Mas a pessoa tem a percepção que foi o Espírito Santo que a chamou e então ela vai. Então a ação do Espírito Santo não se pode controlar. Então, neste sentido, quer por natureza, quer pela sua ação, o Espírito Santo permanece, podemos dizer, um mistério. Tanto a sua pessoa quanto o que o Espírito Santo quer. Isto significa que, terminando este exemplo, nós próprios, como homens que querem servir a Deus, não podemos garantir o que é que amanhã o Espírito Santo nos vai chamar a fazer. Como é que o Espírito Santo nos vai impressionar? Isto também se aplica, por exemplo, à realidade da Igreja. Nós queremos que Cristo tenha a sua Igreja na Terra e que o Espírito Santo guia as lideranças das igrejas, guia o próprio povo de Deus. Por isso nós nunca podemos dizer onde é que a Igreja vai estar daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, em termos das suas posições ou até da sua estratégia. Ninguém pode dizer, é isto que vai acontecer. Porquê? Porque se o Espírito entender, e eu aqui já estou a parafrasear uma das frases mais importantes sobre o Espírito Santo, que está no livro de Atos, quando os primeiros apóstolos dizem precisamente no contexto da Igreja, nos primeiros tempos, nos primórdios da Igreja cristã, em que eles, a certa altura, o livro de Atos diz, pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo. Portanto, o que parecer bem ao Espírito Santo é isso que nós, como crentes, devemos fazer e o que a Igreja de Cristo também deve fazer. Quem é que hoje pode dizer o que vai parecer bem ao Espírito Santo? Claro. E nesse sentido, mais uma vez, parece ser semelhante ao vento, porque eu já vivi nos Açores. E nós todos, quem nos ouve, nós aqui já sentimos o vento. Tu viveste numa ilha, eu vivi noutra. Tu viveste na ilha de São Miguel, eu vivi na Ilha Terceira.
Quem já viveu nos Açores tem talvez uma percepção mais profunda do que é o vento. Isso. Porque ali há momentos de rajadas de vento muito fortes e inesperadas no sentido em que um dia pode estar muito calmo, claro, e no dia a seguir estão ventos fortíssimos. Tempestades de vento. Quer dizer, quem é que pode dizer? Há esse mistério de ser incontrolável, o momento em que o vento se vai manifestar com grande força. Assim o Espírito também se manifesta com grande intensidade e com grande poder, mas ninguém pode exatamente controlar quando, como e onde. É desta forma que nós terminamos este Bíblia Fala, com esta certeza. O Espírito não é controlável pelos seres humanos, nem por nenhum outro ser que exista no universo, porque Ele é Deus. No entanto, este mesmo Espírito tem um papel muito importante e muito interessante na nossa vida. Ele apoia-nos, Ele ajuda-nos, Ele é o nosso suporte e é também a nossa formação. Volte amanhã a estar connosco, neste mesmo horário, com o Bíblia Fala, pois queremos continuar esta conversa aqui entre nós, eu e o Pedro, mas também com a sua presença desse lado. Já sabe que pode escutar a Bíblia Fala sempre na Rádio RCS, esta é uma rubrica desta rádio, mas poderá escutar neste horário e igualmente em repetição às 7 horas da tarde. Poderá também ver-nos no Facebook, em facebook.com/RádioRCS. Se quiser fazer o download deste programa, poderá fazê-lo em podcast na rádio em radiorcs.pt. Ou então, se nos quiser ver também pelo canal Loop Channel, já sabe, sinta-se livre. O que é importante é que você esteja connosco e que possa estudar este tema tão bonito e tão profundo que a Bíblia nos dá a conhecer. Contamos consigo amanhã. Até lá.